Então, meus caros, lembrando que se o casamento vai surtir efeitos porque putativo, em decorrência ou em homenagem à boa-fé, né, dos cônjuges que não tinham conhecimento de uma causa, da causa da invalidade do casamento, e levando-se em consideração que eu falo de duas pessoas que não são iguais, marido e mulher, que possuem vontades diferentes, horizontes diferentes, discernimentos diferentes, então eu posso considerar que o casamento pode ser putativo para um, que ignora a causa de invalidade, mas não ser putativo para o outro, que não ignora a causa da invalidade, ou seja, que a conhece e que por isso está de má fé, né? Porque a esconde da ordem pública para afirmar o casamento que pretende. Então, o que fazer neste contexto? O casamento será ou não putativo? Porque se um tem boa-fé e o outro não tem boa-fé, a quem vamos agradar? O direito, então, ciente disso, lá no artigo 1561, vai dizer, no seu parágrafo 1º, se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Então, o casamento pode ser putativo apenas para um e não ser putativo para o outro. O código, então, é muito claro neste sentido, a ponto de reconhecer que a putatividade pode ser parcial, apenas para um dos indivíduos, e apenas para ele os efeitos favoráveis da produção do ato jurídico do casamento serão verificados em relação ao uso do nome, em relação a pedir pensão alimentícia, a dividir o patrimônio comum e tudo mais que diga respeito à relação conjugal. A dissolução da relação conjugal vai ser aplicado apenas ao cônjuge de boa-fé. Se ambos não estão de boa-fé, só ao cônjuge de boa-fé serão aplicados os efeitos jurídicos da putatividade, tá? Ao outro, nada. É como se o casamento nunca tivesse existido. Melhor ainda, a gente aplica o regramento, o raciocínio originário de lá da parte geral do direito civil. O ato jurídico nulo não produz efeitos. No casamento, o casamento não sendo putativo, sendo nulo, não produzirá efeito nenhum. Não produzirá efeitos àquele que não esteja na condição de putatividade. Então, em suma, o casamento putativo pode ser putativo apenas para um, se ficar evidente que somente este possuía boa-fé. Aí o código diz necessariamente que os efeitos civis, lá no parágrafo 1º, né, lá o finalzinho do parágrafo 1º do artigo 1561, os efeitos civis só ao cônjuge de boa-fé e aos filhos aproveitarão. Não precisava falar dos filhos, porque a relação de invalidade aqui deve alcançar apenas os adultos, as pessoas que se colocaram na relação conjugal. Os filhos sempre serão preservados. É desnecessária essa referência, assim como a do parágrafo 2º, quando nos diz: se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Os filhos, repito, sempre serão preservados, sempre terão seus interesses devidamente preservados. Então, o que o parágrafo 2º nos diz em relação aos filhos é desnecessário. Em verdade, ele está tratando de um casamento que não é putativo, porque se nenhuma das duas partes envolvidas, nem um cônjuge, nem o outro cônjuge, estavam de boa fé, não há putatividade. E se não há, por consequência, putatividade, o que é que a gente vai aplicar? O regime geral de lá da parte geral. O casamento nulo nunca produzirá efeito. Será desfeito a qualquer tempo, sem reconhecimento de qualquer efeito. Tá? Quero dizer a vocês que a putatividade ela é uma derrogação no que se refere à produção dos efeitos até a data do seu reconhecimento. Isso não significa que o casamento, uma vez descoberta a causa, no exemplo que eu dei no vídeo anterior, de dois irmãos pretendendo se casar, 30 anos depois, se descobrem irmãos. Isso vai significar que o casamento se preservará porque estavam de boa fé? Não. Se preservam os efeitos da data do casamento até o reconhecimento de sua nulidade. Mas no reconhecimento da nulidade, a partir dali, o casamento precisará ser desfeito independentemente da putatividade, gente. Sendo uma ofensa de ordem pública e por isso causa de nulidade, casamento entre dois irmãos é uma hipótese de nulidade do casamento, tá? A gente vai ver as causas daqui a pouquinho. Então, este casamento ele haverá de ser desfeito. Atenção, então, a putatividade reconhece a produção dos efeitos do casamento como válido até a data do reconhecimento da invalidade, mas reconhecida a invalidade, este casamento precisará ser desfeito a qualquer tempo. Passaram-se 50 anos da data da celebração do casamento. Será desfeito esse casamento. Tá? A putatividade somente preserva os efeitos até a data da decretação da sentença anulatória.